André Martins era um empresário de 42 anos, dono de uma pequena rede de tecnologia chamada TechSol, que havia crescido rápido nos últimos 5 anos, mas que agora estava à beira da falência. As dívidas se acumulavam. Fornecedores já não confiavam mais na empresa e os funcionários começavam a se despedir. Ele passava noites em claro, imaginando como seria contar para a família que tudo o que ele construiu estava se desfazendo. Naquela manhã de terça-feira, André recebeu um e-mail que poderia mudar sua vida. Uma reunião por vídeo com Carlos Azevedo, um bilionário conhecido por investir apenas em empresas de líderes que compartilhassem de sua fé em Deus. O coração de André acelerou. É agora ou nunca, pensou. Ele revisou os números, o contrato que poderia salvar sua empresa e imaginou o que precisaria dizer para convencer Carlos de que ele era digno de sua confiança e investimento. Às 14h30, André se sentou diante da câmera em seu escritório modesto, que contrastava com os arranha-céus que apareciam no fundo da tela de Carlos. O bilionário sorria, confiante, com aquele ar de quem já havia visto de tudo na vida. André, antes de falarmos de números, começou Carlos. Preciso saber algo muito importante. Você acredita em Deus? André engoliu em seco. Ele nunca foi uma pessoa religiosa, mas sabia que não podia perder esta oportunidade. Com a voz trêmula respondeu, sim, acredito sim. Carlos sorriu levemente, mas havia algo de intenso em seus olhos. Só faço sociedade com pessoas que acreditam. Mas não basta acreditar, é preciso conhecer. E com isso começou a fazer perguntas. Me diga, André, qual é o primeiro livro da Bíblia? O Gênesis. André respondeu rapidamente, tentando soar seguro. Certo. E quem foi lançado na cova dos leões? Daniel, respondeu ele, lembrando de uma história que ouvira em algum lugar. Parecia estar indo bem até que Carlos fez a pergunta que mudou tudo. André, qual o mandamento que diz amarás teu próximo como a ti mesmo? André engoliu seco. Ele não fazia a menor ideia da resposta. Suas mãos suavam e a tensão subia a cada segundo. Não podia digitar no computador para pesquisar, pois Carlos provavelmente perceberia. O contrato que poderia salvar sua empresa estava a segundos de desaparecer. Enquanto André suava, sem saber o que fazer, uma presença silenciosa observava tudo. Dona Maria, a faxineira da empresa, havia chegado para limpar o escritório. Ela sempre rezava baixinho enquanto trabalhava, e naquele dia não foi diferente. Ao ouvir a conversa de André, percebeu imediatamente o desespero dele. Com a mão trêmula, pegou uma folha de papel e uma caneta e começou a escrever rapidamente. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está no livro de Levítico. Capítulo 19, versículo 18. André, com os olhos arregalados, olhou para ela. Ela acenou discretamente, incentivando-o a ler a resposta. Com um fio de esperança, André respondeu à pergunta do bilionário. Levítico 19:18. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Carlos franziu o senho por um instante, mas então assentiu lentamente. Muito bem, continue assim. A cada pergunta que surgia, Dona Maria anotava a resposta e André a lia, entregando com confiança para Carlos. Quem traiu Jesus por 30 moedas? Perguntou Carlos. Judas Iscariotes, André respondeu, olhando discretamente para a folha. Quem é considerado o pai da fé? Abraão, disse ele, e sua voz soava mais firme a cada resposta. Enquanto a negociação avançava, André se sentia como um equilibrista sobre um abismo. Cada resposta que lia da faxineira parecia mágica. Ele percebia que sem Dona Maria estaria perdido. Mas também sabia que precisava disfarçar. Não podia demonstrar que dependia de alguém para responder. Carlos, por sua vez, começou a testar não só os conhecimentos da Bíblia, mas a postura e caráter de André. Perguntas sobre perdão, compaixão e honestidade surgiam, e Dona Maria, devota e sábia, continuava a ajudá-lo. Perdoa 70 vezes 7 vezes. Escreveu rapidamente para ele. E André respondeu com segurança à pergunta sobre perdão. A cada resposta, a confiança de Carlos aumentava. E ele começou a falar sobre a visão que tinha para os negócios, como queria investir em empresas que ajudassem pessoas, não apenas lucrassem. André começou a entender que a fé não era apenas uma formalidade para fechar o contrato, era o coração do negócio de Carlos. Após quase 1 hora de perguntas difíceis, o bilionário fez uma última pergunta. André, você tem fé suficiente para conduzir esta empresa de forma justa, honesta e com Deus no centro?
André olhou para Dona Maria. Ela lhe sorriu e disse baixinho: "Você consegue. Deus está com você." Com o coração cheio de gratidão, ele respondeu: "Sim, eu tenho fé." Carlos então sorriu, satisfeito. "Então temos um acordo. Bem-vindo à nossa parceria." O contrato foi assinado e a Techsol foi salva. André não conseguia acreditar no que havia acontecido. Ele se levantou emocionado e abraçou Dona Maria. "Sem você eu estaria perdido. Obrigado", disse ele quase chorando. Ela apenas sorriu, humilde. Deus estava aqui o tempo todo. Nos dias que se seguiram, a empresa se recuperou. André, inspirado pelo que viveu, começou a estudar a Bíblia e a refletir sobre os ensinamentos que Dona Maria compartilhava. Ele percebeu que fé não era só uma formalidade, mas uma força capaz de guiar decisões, atitudes e vida. Dona Maria continuou trabalhando na empresa, agora não apenas como faxineira, mas como um símbolo de fé e humildade. Ela se tornou mentora espiritual de André, mostrando que a presença de Deus pode se manifestar de formas inesperadas, muitas vezes através de pessoas que parecem simples, mas que carregam sabedoria e bondade no coração. André aprendeu de forma dramática e inesquecível que a fé verdadeira não está apenas nas palavras, mas nas ações. Deus estava presente naquele escritório, através da ajuda humilde e devota de Dona Maria. Quando menos se espera, Ele pode aparecer para salvar sua vida, guiando, iluminando e abrindo portas que pareciam impossíveis de atravessar. E assim, a Techsol não apenas sobreviveu, mas floresceu, porque a fé, a coragem e a bondade se uniram para transformar o impossível em realidade. Moral: Deus está presente em todos os lugares. Quando você menos espera, Ele pode salvar sua vida. A ajuda pode vir de onde você menos imagina. E a fé pode transformar até os momentos mais desesperadores em vitórias.